Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre Ciranda de Pedra, livro de Lígia Fagundes Telles. Este livro eu ganhei de uma amiga minha, da Jo, e tá aparecendo aí para vocês o perfil do Instagram dela, tá? Então conheçam, sigam. Eu acho que vocês vão gostar muito do perfil da Jo. Então vejam só, todo mundo sabe, ou muitas pessoas sabem que eu gosto muito dos textos da Lígia. Então eu ganhei, fiquei muito feliz. E falando um pouquinho sobre o livro, eu fiquei muito curiosa porque o título já me ganhou de primeira. Porque vejam só, quando eu peguei este livro, né, eu já vi o título e fiquei Ciranda de Pedra. Por quê? A palavra ciranda, eu não sei vocês podem colocar nos comentários aí para mim. Mas a palavra ciranda me veio assim logo como algo que remete a brincadeiras infantis, aquelas brincadeiras de roda, e tinha aquelas cantigas, e aí as crianças iam brincando, rodando, girando naquela ciranda, e mais crianças iam chegando e entrando, e aí a brincadeira ficava cada vez mais animada e feliz, enfim. Então, olha só, essa foi a referência que eu tive na hora que eu li a palavra ciranda. Só que o que me chamou a atenção, além da ciranda, é o fato de ser uma ciranda de pedra. Porque pedra, né, é algo que é firme, sólido, não é maleável, enfim. Então, essa composição do título já me chamou a atenção de cara, então já me ganhou muito já no começo, né? Então vejam só, essa aqui é uma edição da Companhia das Letras, né? Traz essas capas belíssimas. E, assim, por aqui já chama a nossa atenção, né? Aí, com um título desse, sendo da Lígia, a gente não tem como. Vai dar certo, com certeza. E em Ciranda de Pedra nós vamos conhecer Virgínia, a protagonista dessa história. Nós temos aqui um romance de formação e o livro é dividido em duas partes. A primeira parte nós vamos ter uma Virgínia ali criança, vivenciando os seus primeiros momentos ali mais próximos da pré-adolescência, enfim, não fica muito clara a idade dela, mas a gente consegue imaginar mais ou menos aí por essa margem, tá? E a segunda parte nós entendemos que já é uma moça, e a partir dos seus 20 anos, né? Então nós vamos conhecer a Virgínia. Vamos lá, no começo da história, vamos falar um pouquinho sobre a parte um e depois eu falo da parte 2, certo? A parte um vai mostrar inicialmente como é o convívio familiar de Virgínia, que na verdade esse convívio familiar vai aparecer aí muito forte, tanto na parte um quanto na parte 2. Mas vamos à parte um bem logo no comecinho. Virgínia mora com a mãe, Laura, e o padrasto, Daniel. Ela chama o padrasto dela de tio Daniel. E bem ali, no começo da história, eu fiquei um pouco confusa, porque quando ela ficava chamando de tio Daniel, fiquei assim, tá, é tio, não é? E aí depois eu fui entendendo quem era o tio Daniel, tá? E depois eu entendi por que também ela sempre chamava de tio Daniel e não de pai ou padrasto, né? Porque era uma situação ainda delicada para ela de ter que chamar um novo pai, enfim, tá? Mas não quero antecipar. Vamos lá. Ela morava com os dois. A Laura, que é a mãe dela, uma mulher muito doente, vivia acamada. Ela foi internada de forma compulsória em um hospício. Então, ela estava vivendo ainda um momento muito delicado, muito fragilizado da vida dela. Então, assim, a gente pouco conhece a Laura por ela mesma, né? Tem bem poucas falas, bem poucos diálogos mesmo, nos quais a gente consegue conhecer a Laura por ela mesma, né? Aqui nessa história nós temos um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, que é um narrador que ele entra muito na intimidade das personagens, especialmente de Virgínia, porque é a nossa protagonista, né? Então a gente realmente tem acesso a tudo que Virgínia pensa e como Virgínia é uma criança e depois uma jovem muito inventiva, né? Ela gosta de viver um pouco no mundo dos devaneios, de algumas fantasias e a gente acompanha tudo isso. Eu particularmente adorei, porque eu gosto disso, né? Mas pode ser que quando você estiver lendo, pode ser que você acabe se perdendo um pouco, né? Mas nada que vai impedir a sua interpretação ou entendimento da obra, tá? Mas eu preciso dizer, porque realmente, às vezes a gente fica até um pouco assim, do que está acontecendo aqui? Mas faz muito parte aí desse momento mais de análise psicológica e íntima da personagem.
E vou dizer uma coisa, Lígia faz isso de uma forma sutil, elegante, de uma forma que nada sobra, sabe? Então ela tem aquele cuidado em falar, em tratar, em trazer o que realmente o leitor precisa dialogar com aquela história. Ela parte do pressuposto, agora estou falando da própria Lígia, né? Ela parte do pressuposto de que nós, leitores, nós já temos condições de conversar com aquela obra, de entendê-la, compreendê-la, né? Não apenas de forma assim, en passant, né? Mas que a gente consegue fazer um mergulho, um aprofundamento, tá? Então, assim, eu só consigo falar elogios dessa obra, tá, gente? Então, vocês vão perceber que a única coisa ruim que eu vou falar da obra, sabe o que é? Já vou até antecipar também. É que ela é curta, só tem 200 páginas, poderia ter mais. Leria bem mais, inclusive, porque se tivesse mais, olha, leria mais. Vamos voltar comigo? Vamos voltar comigo. Estava falando para vocês então que Virgínia morava com o Daniel e Laura, sendo Laura a mãe dela, né? E também nessa casa nós temos a Luciana, que é a moça que trabalha na casa, né, para eles ali, para a família. Gente, no início a gente vê que Virgínia tá se sentindo meio deslocada naquela casa. E então a gente percebe por que ela se sente assim. Porque ali por perto tem a casa do pai dela. A casa do pai dela é uma casa muito superior à casa na qual ela mora, com a mãe e o padrasto, né? Então, é uma casa que tem muito mais condições, é uma casa muito maior, muito mais cheia de coisas e elementos, né? Que fazem a Virgínia achar que aquilo ali vale muito mais a pena. E o pai dela, né, o Natércio, mora com as duas irmãs de Virgínia. A Virgínia é a filha mais nova. E as duas irmãs mais velhas dela, que são Otávia e Bruna, moram lá com o pai. Então, vejam só, já fica pra gente aí como leitor um ponto de interrogação. Por que que Natércio, o pai, ficou com as duas filhas mais velhas e a nossa protagonista, Virgínia, ficou com a mãe e o padrasto, né? Há uma justificativa ali dizendo que é porque ela era filha caçula, então ela ficou com a mãe e tal, mas mesmo assim a gente já sente um certo desconforto nesse tipo de justificativa. E aí, a partir daí a gente vai seguindo. Quando a Virgínia era criança, o pai da Natércio, né, costumava buscar, mandar buscar, na verdade, a filha na casa da mãe, para que ela pudesse passar um fim de semana, ou alguns dias, enfim, com um convívio entre eles ali, pai, as outras irmãs, enfim. Então, quem ia buscá-la era a empregada daquela casa dele, que era a Frau Herter, e ela ia, né, buscava a menina, e ela era uma mulher muito mais, assim, rígida, né, não se parecia com Luciana, e a Luciana, que trabalhava na casa lá da Virgínia com a mãe dela, Laura, a Luciana e a Virgínia tinham umas rusgas, assim, de vez em quando, né, mas o estilo da Frau Herter, que é a que mora com o pai lá, né, que é a empregada lá da casa do pai, já era um estilo, assim, muito mais rígido, duro, firme, e a nossa protagonista, Virgínia, ela tinha até um pouco de medo da Frau Herta. Então, assim, ela ia passar os dias dela lá na casa do pai, e ela, quando ela tinha contato com as irmãs, com os amigos das irmãs e com o pai, mas o pai sempre muito distante, um pai que era muito mais protocolar do que afetivo, na verdade, de afeto não se viu muita coisa, mas vamos lá. Nós temos então aí a Virgínia indo até a casa do pai, ficar com as irmãs, brincar e tudo mais. E bem, nessas horas de brincadeira, o que que a gente espera? A gente espera que, né, as crianças ali, elas interajam uma com as outras, que possam brincar todas juntas. Às vezes a gente sabe que dá uns conflitos, uns atritos, mas logo tudo se resolve, é assim que a gente imagina, né? Só que não é bem assim que as coisas começam a acontecer. Nós temos aí as duas irmãs mais velhas, né, Bruna e Otávia. Bruna acaba sendo uma pessoa muito rigorosa, muito apegada a algumas regras fixas, a alguns preceitos bíblicos religiosos, os quais ela segue assim à risca. Inclusive, Bruna, conversando com Virgínia, acaba deixando a Virgínia muito reflexiva a respeito de algumas
de algumas coisas, especialmente aí em relação à conduta da mãe, porque a Bruna atribui a questão aí da escolha da mãe de ter ido ficar com outro homem como algo assim que tenha sido um pecado, né? Então, Bruna acaba deixando Virgínia muito confusa em relação ao sentimento que ela tem pela família dela lá com quem ela vive, né? Que é a mãe e o tio Daniel, né? Então, assim, a Bruna acaba, de uma certa forma, querendo dizer o seguinte: olha, nossa mãe foi induzida a cometer pecado, então o grande pecador é Daniel, então você não pode gostar do Daniel, porque o Daniel é o mal dessa história toda, né? Afinal de contas, a gente tem que ficar pelo nosso pai. E Daniel foi o que entrou, um forasteiro que cometeu o pecado e fez a mãe cair em pecado. Bem, elas são crianças ainda que relacionam as coisas da forma como elas entendem, da forma como elas conseguem ali administrar, né? Porque realmente, gente, assim, né? Uma separação deixou ali alguns tipos de situações muito ainda difíceis de lidar, umas lacunas para elas tentarem resolver. E por outro lado, nós temos Otávia. Quem é Otávia? Otávia é completamente diferente de Bruna. Otávia é uma pessoa completamente desprendida, uma criança que, assim, ela é bem musical, ela é artista, ela desenha, ela canta, ela toca, e ela não se apega tanto assim às brincadeiras, ou ela não se apega tanto à ideia de que a mãe saiu de casa. Ela também não se apega muito à ideia da mãe também, né? Ela não tem muito essa questão assim tão de afeto tão fervoroso, sabe? Ela é muito desprendida, desapegada. E aí, então nós temos, né, a Virgínia convivendo com essas irmãs. Essas irmãs têm vizinhos, que é o Afonso, Letícia e Conrado, que são os vizinhos ali da região, que são amigos, né? E são amigos de quem? São amigos de Otávia e Bruna. Não quer dizer que são amigos de Virgínia? Já estão percebendo, né? Pois é. A um ponto, a gente começa a perceber que na interação entre eles, Virgínia tenta, e às vezes ela tenta de forma tão angustiante, humilhante até, eu diria, ela tenta a todo custo fazer parte desse ciclo, ser incluída, ser abraçada, ser acolhida por esse grupo. Só que nós temos aí uma ciranda de pedra. Nós temos o quê? Nós temos um grupo que não permite a entrada nem a saída dos seus integrantes. Virgínia não pode entrar, não consegue acessar esse grupo, e também os próprios elementos ali que compõem o grupo não podem sair. É um grupo muito rígido, muito fechado. Eles são amigos, eles se gostam ou se desgostam, eles se dão bem ou não se dão bem, mas é um grupo, e é um grupo que tem ali suas regras de convívio já bem estabelecidas desde a infância. A gente vai ver que isso também vai acontecendo mais tarde na vida adulta, mas é um grupo no qual a Virgínia não consegue acessar, e ela sofre muito por isso. E, gente, assim, algumas passagens chegam a ser, assim, doloridas, do tanto que a Virgínia tenta ali acessar, mas ela não consegue, tá? Um dado momento na história, quando aí nós estamos nos aproximando da parte final da parte 1, né? A gente tem uma simbologia, uma relação de uma ciranda de pedra, que de fato, sim, é uma ciranda de anões, assim, de pedra no jardim, então por isso faz sentido, né? São anões que são 5 anões, vejam, 5 anões que estão fazendo ali uma ciranda, né? No jardim do pai, lá da casa do pai, e são exatamente 5. Então vejam, o livro já traz pra gente bem, no início traz de forma ali mais sutil, mas depois a gente percebe mesmo que há o direcionamento, né? Cada um dos 5 anões representa cada um dos 5 que fazem o grupo da ciranda, né? Que aí nós temos Otávia, Bruna, Letícia, Conrado e Afonso. Estes 5 fazem parte dali como se fossem os 5 anões da ciranda de pedra lá do jardim.
Quando Virgínia, em um momento, né, que acontece algo que ela é excluída, e ela vai lá e ela vê essa fonte, ela vê nessa fonte os anões ali em volta dessa fonte, de mãos dadas, e os anões, né, claro, né, estão de mãos dadas e são de pedra, e ela tenta entrar, ela fala que ela queria fazer parte, que ela ainda chega a pegar nos anões, assim, nas mãos, e queria fazer parte. A gente vê claramente ali que ela já está externalizando o quê? Que ela não consegue se sentir acolhida, que ela não consegue se sentir dentro daquele grupo, né? Porque o grupo mesmo já colocou barreiras que ela não vai conseguir realmente transpor, tá? Gente, a parte um termina de uma forma bem drástica. A parte um, na verdade, a gente vai sendo conduzido, porque Lígia faz isso muito bem. Ela não faz aquilo de fazer nós sentimos aqueles solavancos na leitura, sabe? Aquilo de, nossa, nem imaginava que isso fosse acontecer, nossa, não. Ela vai tecendo a trama, trazendo elementos com bastante sutileza, trazendo elementos que quando chega um momento, exemplo, quando chegou a parte final ali da parte um, que a gente percebe o que aconteceu, que a gente descobre o que aconteceu, que é revelado para Virgínia e também para nós já estamos sendo preparados para chegar ali. Quando a gente descobre aquilo ali que aconteceu, tanto para a protagonista quanto para nós, para ela fica abaladíssima, né? E para nós fica assim, faz todo sentido. Agora faz sentido. Sabia que tinha uma coisa ali que não tá. Agora fechou. Olha como fechou bem esse ciclo. Agora tudo tá tão claro, eu consigo entender tudo tão bem, né? E aí a gente fecha a parte um dessa infância aí da Virgínia com uma descoberta que ela faz, uma descoberta bem grande, uma descoberta sobre ela mesma. E o que me fez lembrar aí da famosa frase, né? Conhece-te a ti mesmo. Vocês sabem, né? Que essa frase, ela faz parte ali do templo de Delfos, né? O templo de Apolo, né? Em Delfos, que tem essa passagem aí, né? Conhece-te a ti mesmo. Gente, isso é muito forte, porque a Virginia trazia algumas lacunas sobre a própria vida dela, sobre algumas escolhas que foram feitas, né, sobre a vida dela, que ela não conseguia entender. Algumas coisas que ela ficava se perguntando, algumas reflexões que ela já fazia. E no final da parte um, muita coisa ela acaba fechando ali naquele ciclo, porque ela acaba descobrindo algo, uma verdade sobre ela. Terminamos a parte um, vamos para a parte 2. A parte 2 da história é a volta da Virgínia de um internato. Porque na parte um ela terminou com uma decisão que era, ela queria ir para um internato. Ela passa a morar com o pai, mas ela pede para ir para o internato. Gente, no final da parte um eu não queria dar tantos detalhes para vocês, mas acontecem algumas coisas para que ela vá morar com o pai dela. Pronto. Tá ótimo como está, e o restante vocês vão ler para descobrir. Ela vai para esse internato, quando ela volta do internato, e aí eu tenho uma observação a fazer. A gente pouco ou quase nada sabe sobre esse internato, tá? É muito. Esse pulo temporal, ele realmente é um salto enorme, imenso, porque a gente não fica sabendo quase nada, a gente sabe assim, acho que em 2, 3 páginas, mais ou menos, ali na parte 2, quando começa, que ela, e na verdade a gente já tá sabendo já que ela tá saindo do internato, então a gente já tá vendo a parte dela indo embora, se despedindo, lendo algumas cartas que ela, ou nos passando essas informações das cartas que ela trocou, na verdade ela não chegou a trocar, ela recebia, né? As cartas que ela recebia aí dos familiares e tudo, então a gente ficou ali sabendo tudo muito de forma acelerada, tá? Da parte 2, a gente já começa com a Virgínia não no internato, mas sim saindo dele, né? Saindo desse internato e indo para casa, de volta, para casa do pai, no caso, do Natércio. E ela vai para casa do pai dela e é muito interessante porque ela lembra que ela era uma criança que se sentia, e realmente ela era, bastante excluída, muito colocada de lado, rejeitada. E como a rejeição é muito forte, como a rejeição nessa história, ela chega a ser algo assim intenso a um ponto da gente sentir. Não é uma rejeição em algumas cenas,
a gente percebe essa rejeição acontecendo em toda a história. Então, ela é uma Virgínia é uma menina que sofre muito por estar sempre colocada de lado. E ela toma uma decisão, ela não vai mais ser rejeitada, ela vai agora viver a vida dela, ela não vai deixar mais esses fantasmas do passado, que são aqueles 5 lá, os 5 anões, né? Que no caso, cada um ali representa simbolicamente cada um do grupo, né? Que a exclui. Ela acaba sentindo o quê? Ela sente que ela não precisa deles, ela vai voltar, mas ela vai voltar a morar na casa do pai, mas ela não vai precisar deles, ela é superior a tudo isso e tal, ela vai firme com essa ideia de que ela pode sim ignorar isso e viver a vida dela. Só que quando ela chega lá, gente, não é bem assim que as coisas acontecem. Não é tão fácil assim a gente se libertar dos fantasmas do passado, né? Venhamos e convenhamos, dona Virginia. A gente já imaginava que isso não ia dar muito certo. Mas muitas coisas acontecem, as relações já estão diferentes, e aí muita coisa eu não posso contar mais para vocês. Mas entendam que a parte 2 vai se desenvolver, se desenrolar, partindo da ideia de que tudo que eu expliquei que acontece na infância vai sendo, né, desenrolado para ter um desfecho aí na parte 2. Eu gosto muito, não posso comentar, né, com vocês, mas eu gosto muito do fim dessa história, apesar de que, sinceramente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem ali umas 2 ou 3 situações que poderiam realmente ser spoiler, mas o restante não, porque vale muito a leitura. Aqui nós temos uma história que muito vale o como do que o quê? Como a história é contada, como as coisas acontecem, é muito interessante. O que acontece assim, olha só, tal coisa, aí tu pensa, nossa, peguei um spoiler. Mas se você for fazer a leitura, você vai ver o quanto é grandioso ler, como tudo isso acontece, tá? Bem, eu não sei se eu comentei, mas eu acho que não. Virginia era apaixonadíssima desde criança. Ela era muito apaixonada por Conrado, um dos vizinhos lá, né, que fazia parte ali do grupo dos 5. E Conrado, ele era um menino, uma criança, depois se tornou um rapaz, assim, parecia que ele estava meio flutuando no grupo também. O Conrado, muito bonito, chamou a atenção de todo mundo. Otávia, que é a irmã dela, também aquela irmã mais desprendida, aquela irmã mais, né, muito bonita, chamava a atenção de todos também. Então, desde criança, todos imaginavam o quê? A coisa mais óbvia para todo mundo era que Otávia e Conrado fossem formar um par, né? Agora vejam só, Virgínia lá, apaixonadíssima por Conrado. Imagina o tanto de inveja, ciúme e tudo mais que ela sentia, só de imaginar que ela não ia poder ficar com Conrado e que talvez quem fosse ficar seria Otávia. Inclusive, em alguns momentos, Virgínia se sente como o patinho feio, né? Ele também não ia não iria me escolher. Afinal de contas, Otávia é muito mais bonita, muito mais interessante, muito mais, e ela vai se colocando sempre para muito menos, enquanto a irmã, muito mais, né? Então, assim, quando ela chega lá depois de mais velha, ela vem decidida de que, assim, a vida vai ser diferente. Mas essa paixão que ela nutria por Conrado, né? Pois é, gente, as coisas não acontecem assim, tipo, magicamente as coisas vão sumir, né? Às vezes a gente gostaria que fosse, mas não é bem assim. Gente, na parte 2, Virgínia vai fazer algumas coisas que nos deixam assim um pouco até muito pensativos assim em relação ao comportamento dela. Porque, vejam, eu fiquei pensando em algumas coisas do tipo, nós às vezes, agora eu vou colocar um nós aqui na história, nós às vezes, quando a gente está com tanto medo de se sentir rejeitado, de ficarmos sozinhos e não sermos escolhidos, às vezes nós nos prestamos a cada papel. Às vezes nós fazemos cada coisa para entrar, para acessar algum grupo, né? Às vezes também nós idealizamos tanto o grupo, algo que parece assim que está tão maravilhoso, que nossa, ali eu queria tanto fazer parte daquele grupo, daquelas pessoas, porque eles são assim, e vivem assim, e estão assim a mais, não sei o quê. A idealização é alta, né? Pois é, quando a gente idealiza muito, às vezes a realidade fica muito distante, né?
Então, não vou falar mais nada, porque senão eu vou acabar me comprometendo. Mas eu gostaria muito que vocês pudessem ler este livro, gente. Senão eu vou acabar me comprometendo em contar partes aí que talvez vá tirar o brilho de quem vai ler, né? Mas é um livro lindíssimo de ser lido. É um livro que eu, sinceramente, não tenho palavras ruins para falar desse livro. A única coisa, vou reforçar, poderia ter um pouco mais. E quando eu falo de eu poderia ter um pouco mais de história, mais páginas, vou agora ser até mais direta. Eu gostaria que fosse na parte do internato, queria que tivesse algumas outras relações dela ali no internato também, que a gente acaba não ficando sabendo muito. É só algo muito superficial que a gente sabe, ou conta algo que já passou assim rapidamente, a gente não fica sabendo mesmo. Queria saber. Eu queria, gente, eu sou curiosa, queria saber. Mas eu entendo também que a Lígia, ao estilo dela, ela faz assim algo muito mais para dentro do que ela de fato quer que o leitor acompanhe, quer que a gente saiba. Ela não fez isso à toa. E é um livro que traz muitas temáticas, assim, ele traz ali alguns temas como sexualidade, traz a loucura também para a gente pensar a respeito, eutanásia, suicídio, traz alguns elementos aí que nos fazem pensar sobre questões aí da alma humana mesmo, né? Algumas questões mais psicológicas. Enfim, gente, esse divórcio, né? No divórcio naquela época, gente, esse livro aqui é de 1950, né? Dessa década, na verdade. Então, vejam, né? Aí nós temos muitos elementos que, se nós formos pensar, são temáticas que ainda hoje circulam entre nós em grandes debates. Então, assim, é um livro que não deixa de ser atual, não deixa de dizer ainda o que precisa dizer. Depois que eu terminei de ler Ciranda de Pedra, eu assisti a alguns vídeos, né, sobre a obra, li alguns textos, e eu encontrei um texto que eu vou deixar aqui para vocês, está aqui na tela, e também eu vou deixar o link do texto lá na descrição deste vídeo, para que vocês possam conhecer também. É um trabalho de conclusão de curso do curso de Letras, da PUC do Rio Grande do Sul. A autora é Miriam Veronice da Costa Coelho, e eu encontrei esse texto dela. E, gente, é tudo que eu tinha assim imaginado. Por quê? Enquanto eu lia, eu via, percebia alguns elementos simbólicos, que é muito característica da própria autora, da Lígia. Ela escreve sempre nos textos dela, deixando ali marcas simbólicas, né? Então ela traz simbologias com uns insetos, por exemplo, que aí aparecem as formigas nesse texto aqui da Ciranda de Pedra, o besouro. Nós também temos aí alguns elementos insólitos. Temos um pouco ali de algo que fica assim, entre o fantástico e o maravilhoso, enfim. Mas isso tudo, assim, eu já fui lendo e pensando, isso aqui é absolute Lígia, né? Muito a Lígia isso aqui, perfeito. Mas quando eu encontrei esse texto, vejam só o título do texto do trabalho da Miriam Veronice da Costa Coelho. O simbolismo dos contos de fadas em Ciranda de Pedra de Lígia Fagundes Telles. Fez todo sentido do mundo, porque realmente, gente, é como um conto de fadas. Faz todo sentido. Ela traz ali pra gente uma perspectiva, um modo de ver, uma análise sobre o livro Ciranda de Pedra, como realmente assim, trazendo as simbologias dos contos de fadas. Fez muito sentido. Inclusive, tem um capítulo aqui, vocês vão conseguir ver na tela enquanto eu falo com vocês, que é o capítulo 2 que ela traz aqui, olha, a tessitura simbólica do romance Ciranda de Pedra. E nesse momento ela vai falar da trajetória da menina, que é a trajetória da Virgínia. Ela traz a ideia da trajetória como a trajetória em uma jornada. Então, é a jornada de Virgínia em busca de si mesma, em busca de conhecer sobre si, de saber sua verdade, de ir atrás da sua própria vida, de passar pelas adversidades, dificuldades. Então, ela vai fazer esse paralelo com a jornada do herói, que é deste livro aqui, O Herói de Mil Faces, do Campbell, que muitos de nós já conhecemos. Então, neste trabalho de conclusão de curso, ela faz aí o paralelo da Virgínia como uma heroína, né, que passa pela jornada do herói, que vai ter todas as fases da passagem aí da jornada do herói, né? E aí, depois eu posso até, inclusive, comentar mais com vocês a respeito deste livro, porque aqui nós temos muito material, tá? Mas seria realmente, gente,
faz muito sentido que seja, porque nós temos as fases ali, as etapas da jornada do herói acontecendo na história de Virgínia. Tem bastante. E o TCC dela já traz muito, tá, gente? Traz, inclusive, com alguns trechos também. Outro ponto que ela fez e me chamou muita atenção, vocês vão ver aí na tela também, é que ela vai trazer pra gente os próprios elementos simbólicos, trazendo aí essa relação da simbologia dos contos de fadas. Ela vai trazer, inclusive, alguns contos de fadas já muito famosos. Ela fala da relação de mitos e contos de fadas, né? E ela vai trazer alguns contos de fadas já famosos que tem ali seu, né, a sua versão na história de Lígia. Ela vai trazer ali um pouco da gata borralheira, que é a Cinderela, do Patinho Feio, né? E ela vai trazer até um pouco ali a Bela e a Fera, enfim. Alguns que a gente já conhece, algumas histórias, né, muitas, porque às vezes elas mudam um pouco de nome em determinada cultura, mas a história, né, da tradição acaba sendo a mesma. Eu não vou adentrar aqui, né, trazer muitos detalhes, porque eu acho que eu vou indicar para quem não se importa em pegar aí alguns trechos, mesmo não tendo lido a obra, ou mesmo para aqueles que querem ler, né, que querem saber, conhecer mais, e também aqueles que já leram o livro e quiserem relembrar ou fazer uma associação, uma análise, indico muito aqui este texto, tá, gente? Esse trabalho de conclusão de curso ficou mesmo muito bem feito e traz ali elementos da obra, né, que ela vai trazendo para nós. Talvez o que eu possa contar aqui, que não vai ter tanto prejuízo, seja o seguinte: como eu comentei com vocês que Virginia era apaixonada por Conrado e ela tinha aquela paixão de forma muito idealizada. Então, assim, era como se para ela, inclusive no próprio livro, Ciranda de Pedra, em dois momentos, três, a Virginia, ao pensar, né, pensar em Conrado e tal, ela faz aquela associação com o meu príncipe encantado. E aí ela traz, assim, essa relação do o príncipe, né, o príncipe encantado, que é perfeito, que vem me salvar, né, aquela coisa toda. Então, a gente tem aqui também, ela faz essa relação aí do príncipe encantado dos contos de fadas. Outra parte aqui na história de Ciranda de Pedra, em dois momentos, assim, a gente sabe que é um sonho, mas da Virgínia, mas em outro momento a gente fica, tá, o que ela tá vendo coisa onde não tem? É como se ela estivesse recebendo mensagens de um ser que não é nem natural, enfim, então tudo isso aqui no livro, quando a gente vai lendo, a gente fica assim meio, que é isso? Tem pitadas de algo fantástico aqui. Nesse trabalho de conclusão de curso, a gente tem uma análise muito bem feita, né, trazendo todas essas simbologias. E por falar em ler textos depois de ter lido o romance, eu li os textos também, né, da parte final deste livro, nesta edição. A gente tem alguns textos dos críticos literários, uma carta de Drummond para Lígia, depois eu vou ler aqui um trechinho para vocês, e um texto ali da própria editora comentando sobre a autora, né, quem é Lígia Fagundes Telles. Mas eu vou fazer comentário aqui com vocês, né, para que vocês também conheçam. Tem uma parte no livro que eu destaquei, que é uma parte que eu acredito que não vai ser um spoiler, tá? Então, eu acredito que não. Se eu perceber que é, eu vou fazer a informação depois para vocês. Aqui na tela, dizendo que é spoiler. Mas vamos lá. Tem uma parte aqui que já é mais ao final da história, que aparece uma libélula. Veja, né? Olha só, eu falei que tinha simbologias. Uma libélula que, quando a Virgínia encontra essa libélula, ela pensa que a libélula tá morta, que ela tá, né, morrendo e tal, que ela não vai conseguir sobreviver, voar mais, enfim, né? E aí, eis que alguma coisa acontece. Eu vou ler aqui para vocês essa passagem e vai ficar aparecendo na tela para vocês enquanto eu leio, para que vocês acompanhem aí comigo, tá? Então vejam só. Agora as asas da libélula estremeciam. Moveu as patinhas com esforço. Virgínia aproximou-se fascinada. Parecia morta quando a retirara, e eis que as asas, secas sob o sol, já tentavam alçar voo. Soprou-a. Vá, não perca tempo! E vendo que a libélula enveredava por entre os juncos, ficou pensando que mais importante do que nascer é ressuscitar. Gente, eu não vou falar mais nada depois disso, mas vejam este final. Mais importante do que nascer é ressuscitar.
Fica aí, eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou, né? Para quem já leu sabe do que eu estou dizendo, dessa parte de que é muito importante a gente ressuscitar, né? Para quem não leu ainda, fica essa curiosidade, quem sabe a partir de agora vai realmente querer muito ler esta obra. A gente tem aqui nessa edição um texto de Silviano Santiago, que é um texto aqui de análise crítica, o avesso da festa, que vai tratar mesmo sobre a história, vai fazer análises, né? E é um texto muito bom, muito bem escrito. Não vou comentar, porque eu sei que aí eu sim daria informações muito além, né, para vocês e informações para quem ainda não leu, pode ser que não goste, né, de saber de coisas além, né, que não leu ainda. E eu vou ler um trechinho só para vocês do que escreveu o crítico Otto Maria Carpo, para vocês verem só como este livro ele trouxe assim um boom para a época. Vejam só. Ele escreveu o seguinte, acompanhem na tela também. Responsável pelo encanto dessas páginas é, antes de tudo, o estilo de Lígia Fagundes Telles, ficcionista que parece mais preocupada com as possibilidades do que as impossibilidades da língua. Em uma linha, em poucas palavras, sabe ela sugerir a atmosfera. As venezianas fechadas, a luz acesa no quarto da doente e o sol lá fora. Aqui Otto diz muito sobre como é a escrita da Lígia. Lígia traz as palavras certas, nas linhas certas, ela traz para a gente uma atmosfera, ela nos envolve na história. Então, assim, não esperem que vocês vão encontrar tudo assim, já de mão beijada, pronto aqui, né? Ela vai construindo. Acho que pensar em textos da Lígia é pensar nessa tessitura, na trama que ela vai construindo. Gente, não é à toa que nós estamos falando aqui de Lígia Fagundes Telles. É uma das minhas autoras preferidas. Então, assim, vocês vão me ver aqui falando muito bem sobre ela. E aí não só como fã, tá? Mas como pessoa que lê, que vê que ela tem um material maravilhoso. Bem, eu não tenho mais o que dizer sobre essa obra, mas eu sei quem ainda tem e vocês vão ver o que escreveu Carlos Drummond de Andrade numa carta para a Lígia Fagundes Telles, comentando sobre esta obra. Gente, enquanto eu leio, vocês vão ver aí na tela, mas olha só que amor que é ter este amigo aqui como Carlos Drummond. Ele escreveu o seguinte, olha só. Contando com grande fôlego, dispondo cenas e episódios com uma segurança de quem sabe o que está fazendo, criando realmente pessoas vivas e não simples personagens, Virginia compôs um livro perturbador, que nos prende e nos assusta, que nos faz sofrer e ao mesmo tempo nos oferece o remédio compensador da própria arte, pois a força da criação resolve um plano mágico, os conflitos que ela mesma suscita. Gente, essa carta é bem curtinha, tá? A gente lê aqui no finalzinho dessa edição. É muito linda a forma como Drummond se despede de Lígia. Olha só, quando a gente sabe que a gente tem um grande amigo, né? Então vejam só aqui. Ele se despede de Lígia da seguinte forma. Lígia, estou contente e orgulhoso de ser seu amigo. Sempre estive, mas agora mais, depois de Ciranda de Pedra. Abraços e saudades do velho Carlos. Gente, o que eu vou dizer para vocês depois disso? O que eu posso dizer mais, falar o que ainda mais, para que vocês leiam esta obra, sendo que, olha só, né, Carlos Drummond de Andrade que está recomendando. Vocês têm noção do que é isso? E bem, aqui no final desta edição, vocês também encontram um pouco sobre a autora, né, a Lígia Fagundes Telles. E aqui eu vou dar um zoom para vocês verem melhor na imagem, mas aqui é o desenho da Lígia feita por Drummond. Ele fez esse desenho dela aqui em 1970. E aí eu vou deixar ele para vocês, né, em um zoom para que vocês vejam melhor. Então aqui enalteceu bastante a amizade entre Drummond e Lígia, né? Vocês verem como ela era uma pessoa muito querida. Lígia, uma exímia contista e uma maravilhosa escritora em todos os gêneros, porque o romance aqui não deixa nada a desejar, tá? Então, assim, é assim. E por aqui eu me despeço também de vocês, né? Agradecendo a todos que estiveram aqui até agora, acompanhando, assistindo. E deixo minha recomendação fortíssima, mais uma vez. Leiam Ciranda de Pedra, vocês não vão se arrepender.
Era isso, pessoal. Até o próximo vídeo do canal. Tchau!